Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo explicando o GOT de Primeiro Namorado. E hoje falaremos da ruína mais mal assombrada de Estéreos, Hell. A história é bem conhecida, então um breve resumo deve bastar para nos situar. Um castelo absolutamente massivo, Hell foi construído durante cerca de 40 anos por um rei chamado Eirhen, o Negro, e foi completado exatamente no mesmo dia em que Aegon, o Conquistador, chegou nas terras de Estéreos com suas irmãs e esposas. Bem, o Eirhen considerava que o castelo não poderia ser tomado por nenhuma força terrestre e, de acordo, resolveu se refugiar dentro dele com tudo que possuía: filhos, filhas, servos, cavalos, comida, tudo. O Aegon, obviamente, considerava a mesma coisa, então resolveu pelo caminho mais fácil. Montou em seu dragão Balarion, subiu aos céus e desceu sobre Harrenhal, soltando fogo com a sua besta. Bem, não preciso dizer que tudo foi queimado e Harrenhal viu uma ruína flamejante. Desde então, o castelo tem uma fama bem infame entre as demais construções de Estéreos, com histórias sobre salões mal assombrados e almas inquietas que foram queimadas. Histórias assim foram contadas para as crianças Stark pela velha ama, mas as crianças consideravam tudo como uma historinha para dar medo nelas antes de dormir. Mas, como o Bran está descobrindo recentemente, e nós também, muitas histórias da velha ama têm uma pitada de verdade, e algumas mesmo são totalmente verdade. E o que a velha ama disse sobre a construção de Harrenhal? Ela disse que o castelo foi construído com sangue humano. Bem, como sabemos, magia de sangue é uma ferramenta extremamente poderosa no mundo em que se passa a história. Nós já vimos essa utilização várias vezes. Com a Mir Mazdur. There is a spell. Some would say death is cleaner. Com a Melisandre. Usurper Joffrey Baratheon. Famosa sentença. There must always be a Stark in Winterfell. Que dá uma ideia da importância da linhagem sanguínea para a manutenção do castelo do norte. Tudo isso sugere que há um componente mágico em certas linhas sanguíneas. E, falando especificamente de Harrenhal, creio que isso é bastante importante devido à sua famosa maldição. Afinal, nenhuma casa conseguiu manter o castelo por muito tempo. Na verdade, Harrenhal parece único nesse aspecto, porque parece que nos últimos 300 anos de história de Estéreos, ela mudou mais de mãos do que qualquer outra construção. Mas por quê? Antes de falar de qualquer maldição, nós devemos nos atentar à primeira e resposta mais óbvia de todas, que é a questão financeira. Afinal, não deve ser barato manter um castelo daquele tamanho tão absurdamente maciço. Afinal, nós já ouvimos falar disso na história. A ocupante anterior, Lady Went, ela não tinha meio de manter a construção e vivia apenas em 2/3 do castelo que eram abertos, de fato. Por outro lado, se nós acrescentarmos a famosa maldição à narrativa, tudo fica muito mais interessante. Para começar, nós não podemos presumir que a maldição nasceu do ar. Assim. Alguém a conjurou. E quem poderia ter feito? Bem, considerando que a má sorte das casas que possuem Harrenhal está em ativa há muitas e muitas gerações, nós podemos assumir com certa segurança que quem o fez foi o Eirhen. Ou, no mínimo, ele teve algo a ver com isso. Mas qual é a maneira
que o Henry pode ter amaldiçoado o castelo? E por quê? Bem, não sabemos a resposta ao certo, mas existem alguns pedaços de informação que nos podem levar na direção correta. Como o pequeno ataque de fúria do Tywin em A Guerra dos Tronos. Quer dizer, o mais perto de um ataque de fúria que o homem poderia ter, né? Quando ele fala que Janos Lynch não deveria ter Harrenhal, porque Harrenhal foi a sede dos reis. Tal. De fato, o Tywin ele aponta um ponto muito interessante para essa nossa discussão. Porque Harrenhal foi construído por um rei. Depois, destruído por um rei. E desde então, nenhum lorde, nenhum senhor foi capaz de segurá-lo por muito tempo. Para compreender o resto da discussão, nós devemos ter em mente que foi sangue de rei que construiu e amaldiçoou Harrenhal. E considerando a recente história do castelo, que mudou de tantas vezes de mãos durante a Guerra dos 5 Reis, que nem dá para manter registro, a gente percebe que nesse breve período de tempo que foi esse confronto, todo mundo, menos 2, o Baelish e o Bolton, estão mortos. E na verdade são senhores de Harrenhal que morreram de forma horrível. E o próprio Peter Baelish e o Roose Bolton, eles estão meio que fadados à morte, né, gente? Podemos combinar isso. Então, acho que essa altura a gente pode combinar, né, certa segurança, que nenhum senhor, nenhum lorde jamais vai ter Harrenhal. Então, nesse sentido, será que a maldição está numa direção que Harrenhal não pode ser comandado por nenhum senhor, mas apenas por um rei? Ou então alguém com sangue de rei? Mas antes de falar mais sobre isso, devemos tirar um tempinho para comentar sobre o simbolismo animal em As Crônicas de Gelo e Fogo. Bem, esse tipo de metáfora tem um lar querido no coração do autor e é utilizada por ele de forma bastante frequente para retratar de forma simbólica características não só físicas, mas também psicológicas de personagens e mesmo casas inteiras. Mas poucas vezes essa metáfora é tão utilizada e de forma tão específica como no caso do morcego de Harrenhal. Bem, a história do morcego de Harrenhal data da Casa Lorston, que foi uma casa das terras fluviais que teve Harrenhal por 3 ou 4 gerações antes de ser extintas, tendo como símbolo o dito morcego. Bem, não conhecemos muitos detalhes de como ela foi extinta, mas sabemos que ela tem, em geral, uma reputação péssima, como as viagens de Brienne mostram. Só para ela ter um escudo com o símbolo da casa Lorston, ela já é mal vista por muitos. Mas, enfim. Como disse, não sabemos bem como a casa Lorston foi extinta, mas dá para deduzir que seus membros foram, em geral, punidos por crimes, como o último membro, a senhora Daenerys Lorston, que tem história sobre como ela se transformava em um morcego gigante que saía pelas ruas à noite e comia criancinhas ou algo assim. Ou, num paralelo muito interessante com a história da vida real da condessa Elizabeth Bathory, como ela se banhava em sangue de virgens para se manter jovem e bela. De que forma, o que aconteceu com a Casa Lorston não é tão importante. Ela foi extinta e o comando de Harrenhal passou para a Casa Wentz. E é aí que as coisas ficam interessantes. Porque os Wentz acabaram por adotar o mesmo emblema da Casa Lorston, com algumas pequenas alterações, é verdade, mas em geral a mesma coisa, o mesmo morcego negro. Mas por que eles fariam isso se a Casa Lorston tinha uma reputação tão horrível? Talvez
a nova casa comandante de Harrenhal ter sentido a necessidade de adotar um emblema mesmo tão infame para se estabelecer melhor em Harrenhal, uma vez, quem sabe, eles descendessem dos Lothston por via feminina. Então, nesse sentido, a casa Went, ela tomou posse de Harrenhal por ser uma parentada da casa Lothston, que nesse sentido ter sido extinta só em via masculina, ainda sobrevivendo em linha feminina. Lord Went, nesse caso, pode ter se casado com uma filha do falecido Lord Lothston, quem sabe, uma irmã da infame Dornelle. Então, nós podemos concluir que os Went subsequentes descendiam dos Lothston pela via feminina, incluindo a mãe da Catelyn, Lysa e Edmure Tully, Minisa Went. Como a mãe da Catelyn é diretamente ligada aos Lothston, por esse ponto de vista, e o simbolismo do morcego é tão forte, aparentemente, nós devemos considerar a importância deles em metáforas envolvendo membros da casa Stark e morcegos, como, por exemplo, na Sansa, que é descrita em certa ocasião como tendo transformado em um lobo com grandes asas como de um morcego na sequência do casamento púrpura. Essa imagem, além de muito significativa, é bem poderosa, porque ela conecta a Sansa com uma herança até então mais desconhecida, que é a de Harrenhal, conectada diretamente com a sua herança Stark. Então a gente pode concluir que essa imagem é criada propositalmente. E, bem, devemos deduzir qual é a importância dela nesse sentido na construção da narrativa da Sansa. Podemos começar na união do caráter do lobo com o caráter do morcego. E que isso vai ser importante para a progressão da história da jovem Stark. Então, talvez a Sansa, daqui por diante, possa descobrir mais sobre sua ancestralidade, que vai ser não apenas importante, mas crucial para o seu desenvolvimento como uma jogadora no Jogo dos Tronos. Há outros simbolismos e metáforas possíveis envolvendo o morcego de Harrenhal e a Sansa, mas para o vídeo não ficar muito longo, vamos parar por aqui e analisar o que a gente já tem. O paralelismo entre o morcego da casa Went e o lobo da casa Stark parece indicar que a herança sulista da Sansa vai ser tão importante para o seu futuro da história como a sua herança nortista. E realmente parece natural, uma vez que ela é herdeira, em princípio, do seu irmão, o antigo rei do norte. Pelo menos antes do testamento que é do qual poucas pessoas têm conhecimento. Mas, enfim, se ela efetuar a sua herança e se tornar rainha do norte, ela terá posses tanto ao norte quanto ao sul do gargalo, o que inclui Harrenhal. E cogitando um possível problema sucessório dessas terras, principalmente pensando numa possível morte do seu tio Edmure, o que complicaria ainda mais a situação, eu vejo perfeitamente a Sansa se tornando a senhora de Harrenhal. E, bem, há duas formas disso acontecer. A primeira é que uma pessoa, especialmente que tem interesse em ver a Sansa como rainha do norte, acabe tendo a posse dela e a coroe em vez da pessoa designada pelo testamento do Robb, o Jon. Claro, eu estou falando da senhora Coração de Pedra. Isso seria possível? Claro que seria. Afinal das contas, a senhora Coração de Pedra não tem conhecimento, nem pode ter conhecimento da sobrevivência dos dois outros filhos, né? O Brandon e o Rickon. Então,
Ainda que seja possível, eu acho que é uma má história. E por que eu acho isso? Porque nesse momento a Senhora Coração de Pedra e a Sansa estão seguindo rumos de história bastante diferentes. A Senhora Coração de Pedra está mais envolvida com o arco do Jaime, da Brienne, e a Sansa está envolvida com o arco do Mindinho. Esses arcos narrativos podem se cruzar? Claro que pode, mas eu acho uma narrativa não tão aprimorada assim. Logo, eu prefiro a segunda hipótese da Sansa tornar-se eventual herdeira de Harrenhal. E como isso aconteceria? Também por herança, mas por parte de seu pai. Não esqueçamos que nesse momento a Sansa está sob a persona de Alayne Stone, a filha legítima de Petyr Baelish, o Mindinho. Então, considerando que pela coroa o Mindinho foi feito Lord Harrenhal e Senhor das Terras Fluviais, considerando-se uma suposta legitimação de Alayne, ela bem poderia entrar na linha sucessória de Harrenhal diretamente nesse aspecto. Mas como isso é possível? No meu vídeo sobre Mindinho, eu comentei o plano desse personagem de casar a Alayne com um herdeiro do Vale, o Harry, que o Robert está muito doente e ninguém espera que ela viva muito. Então, o Harry é considerado amplamente o Lorde do Vale muito em breve. Agora, eu já falei que eu tenho sérias dúvidas quanto a esse plano. Na verdade, eu duvido muito que seja o plano verdadeiro do Mindinho. No meu vídeo sobre ele, eu expus que eu acho que seja o verdadeiro plano dele. Mas vamos supor um momento que esse é o plano dele de verdade. Tem um aspecto dele que eu não me atentei na época que eu fiz o primeiro vídeo, que é a questão da própria legitimidade da Alayne. Ninguém sabe que ela é a Sansa. Ninguém sabe que ela é um grande partido para o casamento com Harry. Então, por que o herdeiro do Vale, todo mundo espera que seja o senhor em breve, vai se casar com uma filha legítima de Petyr Baelish, mesmo que ele seja o Lorde de Harrenhal e tal? Não tem muita vantagem de fato. E além disso, ia ser um escândalo se a Alayne não for legitimada. O senhor do Vale não estaria mais se casando com uma bastarda, mas sim com a herdeira de Harrenhal. Mas como Baelish ia conseguir isso, como vocês sabem, a legitimação de um bastardo só pode ser atingida com a aceitação do rei. No caso da regente, nesse momento da história, a Cersei. A Cersei aceitaria legitimar a Alayne? Com as palavras certas, talvez até mesmo com a oferta de um exército por parte do Mindinho, eu creio que sim. Então, Alayne Baelish, herdeira de Harrenhal, pode ser a noiva perfeita do jovem Falcão. E a partir desse momento, o que pode acontecer? Não dá para realmente prever, mas acho que a legitimação da Alayne levaria rapidamente a uma queda do Mindinho, provavelmente a sua morte. De qualquer forma, ele não estaria muito tempo mais conosco. E, bem, isso é tudo, conjuntura é certo, mas tem um fator que me leva a pensar que, de alguma forma, esse é realmente o futuro da Sansa. Ou é uma forte possibilidade. E o que me leva a pensar isso é um personagem chamado Bonifer Hastings. Quem é esse cara? Vocês perguntam. Ele foi um antigo pretendente da mãe da Daenerys, a Rhaella, mas foi julgado de baixo nascimento para se casar com ela. E depois que a Rhaella se casou com seu irmão Aerys, o Bonifer
declarou que não teria mais uma mulher. Na verdade, agora ele seria dedicado à donzela. Bem, nesse momento da história, Boniface, ele é o castelão de Harrenhal, foi nomeado para esse cargo pelo próprio Jaime Lannister. Talvez essa dedicação do Boniface à donzela é uma pista para a sua futura dedicação a Sansa. Afinal, podemos combinar que o Martin, ele claramente está insistindo em manter a Sansa uma donzela. Será que a Sansa está destinada a substituir a Rhaella no coração do Boniface no sentido de dedicação? Quem sabe? Só o futuro da história pode nos revelar. Então, no final das contas, parece que a Sansa está mesmo bem posicionada para apresentar sua pretensão para ser a Senhora de Harrenhal, tanto pela sua verdadeira identidade como descendente das casas Wayne de Lothston, tanto pela sua persona falsa como a Lane Stone, filha do novo Lorde de Harrenhal, Peter Baelish. Por outro lado, será que ela pode vencer a antiga maldição de Harrenhal se ela realmente dizer respeito ao fato que apenas sangue real pode ter Harrenhal como a sua sede? Possivelmente, uma vez que ela não apenas descende de vários reis do norte, como uma Stark, como é uma irmã do último rei do norte, Robb, e talvez ascenda a Harrenhal como já rainha do norte. Por outro lado, talvez a maldição seja simplesmente forte demais a essa altura para qualquer pessoa consiga quebrá-la. Vejam bem, as semelhanças entre Sansa e a sua mãe Catelyn normalmente semelhanças físicas, que aliás remetem intensamente à sua antepassada Dany Lothston, são frequentemente levantadas na série e nos livros. Mas talvez essa não seja realmente a única semelhança entre elas. Talvez a maior similitude seja mesmo a má sorte de ambas, principalmente da Catelyn. Vejam bem, a Catelyn, ela é um dos maiores exemplos de má sorte na série e o maior símbolo da maldição de Harrenhal, pelo visto. Vejamos. Sua mãe era a já citada Mnysa Went, que faleceu de parto. O seu primeiro noivo foi Brandon Stark, que teve uma morte horrível. Seu marido foi Eddard Stark, que teve uma morte horrível. Em geral, os pedidos da Catelyn, eles são garantidos de fato, mas de formas irônicas e horríveis que fazem muito mais mal do que bem. Em geral, ela parece mesmo amaldiçoada. São muitos exemplos, mas vamos ficar apenas com uns poucos. Ela pede para que o Bran fique com ela em Winterfell. E consegue isso. Ela liberta o Jaime, sob a condição que ele ajude a libertar suas filhas, Sansa e Arya. Ao invés disso, Arya desaparece e a Sansa não só não é libertada, como é casada com um dos Lannisters, o Tyrion. Se esse padrão continuar, a linha da Catelyn pode muito bem ser extinta. Então, o Jon se tornaria o rei do norte depois da Sansa, que nessa linha acabaria tendo uma morte horrível. E talvez a única forma disso não acontecer seja mesmo se a maldição for quebrada de forma absolutamente definitiva e inescapável. Se Harrenhal for destruído. Sem dúvida é algo para se pensar. Terminei, finalmente. Não aguentava mais. Eu passei a maior parte da semana reeditando esse vídeo e, ironicamente, o único motivo que eu consegui fazer isso foi porque eu tive que desmarcar todos os meus compromissos da semana. Pela simples razão que a maldição do vídeo Harrenhal é bem real e teve consequências físicas em mim. Eu lesionei gravemente o pé, e motivo estúpido,
diga-se de passagem. E tive que ficar retida na minha cama pela maior parte da semana. Na verdade, eu estou retida agora, motivo pelo qual vocês estão vendo esse brilho excessivo da janela atrás de mim. Então, como vocês podem ver, Reinhold cobrou um preço severo de mim. E espero que vocês compreendam o motivo pelo qual eu vou falar de novo desse castelo por muito, muito, muito tempo. Mas de qualquer forma, se gostarem do vídeo, curtam. Se quiserem, compartilhem. Se desejarem mais vídeos como esse, é só escrever aqui embaixo. E não deixem de deixar os comentários sobre o que acharam. E dar sugestões para novos vídeos. De preferência sobre castelos que não são assombrados. Beijinho, gente.